tarde, doutor Marcelo, mais uma vez aqui nos recebendo e tirando as dúvidas dos empresários, porque afinal de contas, está todo mundo perdido. Sai uma medida provisória, o presidente diz que é para fazer uma coisa, aí depois a gente descobre que não pode fazer, que nós temos riscos. Afinal de contas, eu posso ou eu não posso suspender o contrato de trabalho dos meus empregados? Carmen, boa tarde aos seus ouvintes, aos seus alunos que sempre estão me prestigiando, né? Muito obrigado novamente pela disponibilização do seu canal, né? Para que eu possa orientar esses empresários tão aflitos nesse momento, tá? O que eu tenho a dizer, né? Existe determinações federais, determinações estaduais, determinações municipais, né? É uma pandemia de determinações, é uma pandemia de legislação, né? Infelizmente, é claro, tem pessoas que querem se sobressair politicamente, fazer leis, né? Eu tive uma cidade, por exemplo, eu não vou falar o nome da cidade aqui, né? Mas é daqui da região de Campinas, onde eu estou, né? Que em 10 dias ela soltou 18 decretos, dizendo: pode abrir, não pode abrir, padaria fica até às 10, não, padaria fica até às 8, mercado fica até às 10, delivery pode, pode também drive-thru, não, drive-thru não pode, e foi, né? Então, é uma confusão danada. Mas tudo isso por quê? Porque a pessoa quer se aproveitar desse momento político, né? E dizer que ele é importante no poder público e fazer esse tipo de coisa. Bom, e não só ele. Se a gente colocar isso no âmbito nacional, também tem, né? Mas vamos lá. Hoje, Imagina que eu tenho senhores empresários, alunos em todo o Brasil. Então, às vezes eu falo alguma coisa, a pessoa, não, mas aqui no meu estado pode. Não, mas aqui no meu estado não pode. Eu mesma fico com dedos daquilo que eu falo para os meus alunos ou não, porque em cada estado está tendo um direcionamento diferente. cada município, cara, cada Meu município, Deus! tá? Cada município. Ah, ah, bom, não vou entrar nesse município, mas assim, eu cheguei a ligar para o secretário de planejamento desse município que eu estou dizendo, falar: olha, o senhor quer o quê? Pode ou não pode? Eu tenho um cliente que investiu no sistema drive-thru, ele começou o serviço, no outro dia veio uma lei dizendo: olha, não pode. Eu falei: pô, e esse investimento, né? Aí ele foi, fez uma reunião e falou: pode. Ele mandou um comunicado, inclusive pelo WhatsApp, gravou um áudio, tudo. Aí eu escrevi para ele: tá, senhor secretário, mas e a legislação? Não, nós vamos fazer mais uma legislação, ou seja, a 19ª, né? E assim vai. É o se aproveitar da situação, né? Mas vamos lá, empresário. Bom, o estado de São Paulo ficou caracterizado hoje aqui, tá? Que nós estamos de quarentena, ou seja, impedidos de trabalhar, exceto nas atividades essenciais, tá? Que enumera o decreto estadual, né? E algumas normatizações, tá? Então, nessa proibição, tá? Pegando o gancho e apresentando a medida sobre a medida 936, medida provisória 936 do governo federal, diz o seguinte: olha, os empresários podem, o que eu digo é o seguinte, podem até o momento, porque essa medida já tem uma ação de inconstitucionalidade sendo julgada no Supremo, tá? Nós vamos falar disso mais para frente um pouquinho, mas o que é essa medida? Essa medida ela permite ao empresário, tá, suspender ou reduzir a jornada de trabalho do seu empregado. Suspender o contrato de trabalho ou reduzir a jornada e salário do seu empregado, tá? Para redução, ela pode fazer uma redução de 25%, 50% ou 70%, tá? E a suspensão, tá? Ela pode ocorrer até por 2 meses, tá? Essa medida, ela conta com o apoio da União, tá? Que entrará com pagamento, tá? De um benefício
emergencial. Ou seja, é como se fosse um seguro-desemprego para um empregado que tiver a jornada reduzida ou o contrato suspenso. Tá bom? A empresa se reduzir 25% da jornada daquele empregado, o Estado, a União vai arcar com 25% do benefício que aquele empregado teria direito em caso de demissão. Ou seja, vai arcar com 25% do valor do seguro-desemprego para aquele empregado que tiver a redução de 25%. 50% e 70% a mesma coisa. Tá? Mas, O Estado, Marcelo, a União, vai arcar com esse benefício. Marcelo, mas na prática, como é que isso funciona? Porque eles estão me falando que passam para o contador e muitas vezes o contador não sabe o que fazer, o contador diz que é muito arriscado, que é melhor não seguir. Na prática, Não. quem é que vai ter que ir atrás do seguro-desemprego? É o próprio funcionário? Como vai ficar isso na prática? Não é a empresa que vai comunicar. Tá? Veja bem, Carmen, algumas pessoas estavam falando sobre a suspensão do contrato de trabalho com base no artigo 501 da CLT. Esquece isso, tá? Esquece. Nós temos uma medida provisória específica para este momento de calamidade pública, para essa situação de calamidade pública. Uma medida provisória específica. Então, esqueça isso, tá? O que a gente tem que partir é a medida provisória 936, tá? A medida provisória 936, cara, tá? Ela foi do final de semana passada. Tá? O pessoal está doido hoje atrás de contrato, de acordo individual, acordo coletivo, para que a gente possa fazer essa medida provisória. Tá? Eu entendi, eu mesma, Marcelo, gravei um vídeo falando do artigo 501, mas isso foi antes da medida provisória sair. Está tudo muito rápido. Está tudo muito rápido, porque antes da medida provisória sair, no momento em que o presidente tinha decretado que estávamos mesmo em estado de calamidade, muita gente, inclusive eu vi juristas, recomendando o artigo 501. Mas aí depois as coisas estão tão rápidas, que novas medidas provisórias surgiram e que já foram mudando totalmente o cenário. É tudo muito rápido. É difícil saber o que fazer ou o que recomendar. E está tão rápido isso, Carmen, é aquilo que eu digo, né? E você me perguntou, a sua pergunta anterior é como faço, né? É o contador que vai fazer isso, mas não tem, a própria medida provisória fala que eles vão regulamentar, tá? Como fazer isso. Porque o computador não tem ainda ferramentas para estar fazendo essa inscrição da suspensão do contrato de trabalho. Até porque não deu tempo de suspender ainda. Essa lei foi de sexta-feira. Vamos dizer assim, ela está valendo de sexta-feira. Sexta, sábado, os 2 dias que eu tenho, ela vai começar a ter inscrito nesse programa na terça-feira, amanhã. Tá? O portal do Ministério do Trabalho, o portal do emprego, já tem alguma coisa, Carmen, para cadastrar, tá? Os empregados, e aí o contador tem que fazer, porque ele tem que, inclusive, ele pode transportar, copiar da folha de pagamento e cadastrar isso daqui, né? Nesse portal do emprego. Importa todos os dados diretamente da folha de pagamento para o portal. Ele pode importar, essa palavra que me fugiu, ele pode importar dados, tá? Eu já tenho um escritório que é parceiro aqui que já iniciou essa importação de dados, mas ainda não é o mesmo, importar ou exportar. O que você falou está correto, importar ou exportar. Exportar à medida que saiu do sistema dele, importar à medida que nós trouxemos para o sistema do governo. Mas a forma que você colocou é isso mesmo, não tem diferença. É isso mesmo. Importar ou exportar dados. O importante é que a folha de pagamento vá direto para o sistema do governo. Isso, e é o governo que vai pagar esses empregados que estão com contrato suspenso, tá? Que estão com contrato suspenso ou com redução de jornada, tá bom? É importante, aí, Carmen, eu já tenho preparado 2 documentos, depois eu vou estar te encaminhando, para você, inclusive, disponibilizar aí para os seus alunos, tá? Eu oriento a discussão que está
lá no STF, em tese, olha, não pode uma lei reduzir salário ou suspender contrato, tá? De forma individual, com um acordo individual. Ela deve ter um acordo coletivo para que ela possa fazer isso, né? Carmen, só que nós estamos num momento de calamidade pública de quarentena, a gente não pode fazer reunião, né? O sindicato não pode ir lá na sua empresa e falar, gente, vem cá, vamos fazer uma assembleia. Não é lógico, não é razoável isso, né? E eu tenho aqui em Campinas, na região de Campinas, muitos sindicatos que estão evitando, estão se recusando a ir fazer até a questão reunião de PLR, em razão daqueles empregados não estarem fazendo a contribuição ou não estarem associados a esse sindicato. Então, eu acredito que, por ser uma medida emergencial, não se dê tempo de discutir isso com o sindicato. O que eu estou orientando os meus clientes a fazerem? Tá? Estou orientando que meus clientes façam um acordo coletivo dentro da empresa, que eu vou mandar um modelo, a orientação para você. Faça um acordo coletivo. Aqueles empregados que tiverem interesse em suspender, porque muitas vezes o empregado vai ter interesse em suspender, porque traz benefício para ele, inclusive garantia de emprego. Tá? A garantia, a estabilidade provisória do emprego, né? Ela traz essa medida. Também o empresário precisa se atentar a isso. Ela traz pelo tempo, se o empregado, por exemplo, ficar suspenso com o contrato um mês, ele retornando à normalidade, ele vai ter mais um mês de garantia pela suspensão do contrato de trabalho, né? Então, tem essa garantia, tem os detalhes da lei, e muitos empregados sabem da condição da empresa, econômica principalmente, e vão ter interesse em preservar a atividade econômica para que ele possa preservar o emprego. Tá? Então, ele realmente vai ter interesse, até porque ele vai estar garantido uma renda, tá? Circunstanciada pela essa calamidade, tá? Ele vai ter essa renda garantida pelo Estado, garantido pelo governo, né? Então, muitas vezes é de interesse até do próprio empregado, tá? Então, eu sugiro um documento onde eu trato, né? Acordo coletivo emergencial, onde ele se dispõe, ele entende a situação, ele entende o que é a suspensão, ele entende o que é os direitos e deveres dele nesse pacto, tá? Entende a lei, eu peço inclusive para que seja apresentada a legislação direta do Planalto, no site do Planalto, impressa ou por WhatsApp, né? Apresentada essa legislação para o empregado, tá? E que o empregado faça uma proposta inicial. Como é essa proposta inicial? Propõe para o empregador pelo WhatsApp, via verbalmente, ou com papel simples, dizendo, olha, eu O WhatsApp quero... pode ser considerado, então, como documento nesse momento. A conversa do WhatsApp é documento. Eu garanto que sim, porque se eu não posso resumir isso, reunir esse pessoal, né? Então, se for feita uma conversa pelo WhatsApp, ok, uma conversa adequada, registrada, né? Faça o print dessa conversa e guarde isso como documento. Porque agora a gente não está nem na formalidade da documentação, Carmen, a gente está voltando naquilo que eu tinha falado contigo no item anterior, olhando para a razoabilidade da situação, né? Nós temos que ter razoabilidade da situação. Não adianta a gente querer, né? Marcelo, e quais as chances de repente, a medida provisória não ser aprovada e se institui que não é mais possível? Só um minutinho. Então, depois desse acordo coletivo, depois da assinatura da lei, tá? Depois, porque essa lei você imprime, depois de assinado isso, o empregado deve fazer uma proposta do que ele quer, do que é melhor para ele, a suspensão ou a redução de 25, de 50, de 70, de acordo com aquela empresa, fazer essa proposta individualmente. Após essa proposta, eu falo para que seja feito um acordo emergencial, onde o empregador e o empregado vão sentar e vão pactuar o que vai ser feito daquele contrato de trabalho daquele empregador.
eu não chamo de acordo individual, eu chamo de acordo emergencial que complementa, que finaliza o acordo coletivo emergencial que eu apresento lá no início. Tá? Então, essa, para mim, conversando com outros colegas, é uma grande sacada para legitimidade. Vamos dizer assim, é a cerejinha do bolo para que isso tenha legitimidade. Tá? Até porque o que eu tenho de argumentação? Se isso vai valer ou não? Carmen, né? Tem muita gente falando que não, que a redução de salário, né? Ela não, pela Constituição Federal, ela não pode ser pactuada, acordada com acordo coletivo. Tá? Só um minutinho. Oi, Marcelo, acho que foi uma ligação telefônica, né, que entrou e acabou interrompendo a gente. Mas em tempos de pandemia, home office é assim mesmo. Nós estávamos falando da suspensão do contrato de trabalho, né, e o risco que poderia existir de repente, essa medida provisória não ser aprovada. Então, Carmen, como eu estava dizendo, né, existe muita questão que a gente tem que... A gente estava falando da formalidade do WhatsApp, se vai ou se não vai. É a mesma coisa a medida provisória. Será que vai pegar? Será que não vai pegar? Não vai pegar porque não pode, né? Um acordo individual reduzir salário. Né? Realmente, na normalidade, a CLT diz que jamais. Salário tem uma cláusula que diz que não é permitido a redução salarial, concordo, a gente sabe disso. Contudo, a gente está numa situação de calamidade, né? Eu não tenho como fazer reunião para fazer acordo coletivo, né? Então, o que eu peço, né, para os empregadores? Observarem a razoabilidade. Faça tudo no melhor. Opa, não dá para fazer, né, uma reunião. Manda pelo WhatsApp, tenta fazer. Né? É como eu estou dizendo. Hoje, é preciso acordo coletivo. Essa lei vai parar de pé ou não? Não sei. Né? Não sabemos. Mas hoje é o que nós temos. Né? Igual muita gente interpretou sobre o artigo 501 da suspensão do contrato de trabalho. Né? Está errado? Não, é uma questão de interpretação. Até muitos juristas dizem, fase de desespero, de calamidade. Né? Vamos suspender, depois a gente vê o que faz. Vamos das férias. Eu lá na frente, quando nós fizemos a primeira reunião, eu falei para das férias, falei, adianta o gozo de férias, deixa a pessoa em casa, depois você desconta no gozo das férias. 3 dias depois parece que... Brincadeira, tá, gente? O presidente viu o vídeo nosso e disse, olha, não, vamos dar as férias, vamos fazer uma lei que permita a antecipação das férias, né? Então, e muitas coisas vão surgir ainda. Nós estamos vivendo num momento de insegurança, né? Um momento novo, sem precedentes, como eu disse lá. Como que a gente vai fazer? Não tem. Vão vir coisas novas e a gente vai ter que se adequar, adaptar, né? O que eu estou pedindo para os meus clientes, peço para os seus alunos, gente, contrato de trabalho continua contrato. Você, como empregador, empresário, é responsável por esse contrato. Documente na melhor forma possível. Essas orientações que eu estou entregando aos meus clientes, inclusive com os documentos que eu vou oferecer para você postar de modelo para todos os seus alunos. Beleza, Carmen? Ok. Obrigada, doutor Marcelo, por mais esse esclarecimento, mais esse bate-papo aí diretamente do seu home office. Sem gravata. Difícil te ver assim, difícil tá te encontrando. Mas muito obrigada. Mas estamos trabalhando mais que nunca, porque tem muita gente que tem... O pessoal tem recebido muitas informações, e muitas informações não seguras, tá? Muitas informações aí inadequadas, informações... Lembre que eu disse no início desse vídeo, existem pessoas que infelizmente se aproveitam desse momento, né? Então, é um pouco, vamos dizer assim, eu estou trabalhando bastante, mas isso para mim é gratificante, porque eu acredito que eu estou fazendo o bem
principalmente essas pessoas tão lutadoras como esses empresários que estão lutando neste momento para sobreviver, para fazer a sua empresa sobreviver. Essa é a minha ideia, Carmen. Por isso que eu me coloco à disposição para quando seus alunos precisarem. Beleza? Obrigada, viu? E eu gosto sempre de acreditar que essa pandemia vai passar e o pessoal vai sair às ruas com muita vontade de viver. Muita vontade de viver, fazendo as coisas diferentes, querendo se encontrar com os amigos, amigos que não se encontram há tantos anos, agora resolveram todos ficar com saudade, né? Mandando mensagens e tal. Eu acho assim, após pandemia, realmente as pessoas vão querer se encontrar de verdade. E vai ser Também muito acredito, bom. Carmen. O mercado vai se reconstruir, tenho essa certeza. Obrigada, Com viu, certeza. Marcelo? Tchau, tchau. E espero o seu abraço tão logo essa pandemia acabe, pessoalmente. Pode deixar.